Speak No Evil é um dos filmes mais impactantes que eu assisti em 2022. E ele conseguiu atingir esse patamar porque a mensagem que ele traz chega de maneira tão bruta, tão violenta, que foi impossível não ficar chocado depois que eu terminei de ver esse filme. Aqui a gente acompanha a história de um casal, uma família, na verdade, de dinamarqueses, que tá tirando férias, tá viajando pela Itália e conhece, no meio dessa viagem, uma outra família. E a partir desse ponto, a viagem acaba meio que sendo compartilhada, sabe? Acaba sendo uma viagem em grupo. Eles saem pra beber juntos, eles saem pra conversar juntos, de tanto que eles se deram bem, de tanto que eles combinaram os gostos, as conversas e tudo mais. Daí, meses depois da viagem, cada um já vivendo sua vida normalmente, o casal dinamarquês recebe uma carta da outra família convidando eles pra passar um fim de semana na Holanda, no interior da Holanda. O caba fica bem empolgado, com a ideia, a mulher acha meio estranho, tipo, não, a gente só teve pouco contato, já tá convidando a gente ir pra casa. Mas, porra, a ideia parecia ser muito boa, era só 5 horas de viagem, mais ou menos, de 5 a 7 horas de viagem de uma casa pra outra, e tinha tudo pra ser agradável, um final de semana ali, na paz, pra reviver os velhos tempos. Daí eles acabam aceitando, eles contam até antes de viajar pra um outro casal de amigos, a gente vai viajar, é um casal muito massa, conheci eles na Itália, foi muito legal, e depois a gente conta pra vocês quando voltar, tiram umas fotos e tal. Ou seja, eles estavam bem empolgados com a ideia. Só que logo quando eles chegaram na casa desse outro casal, do casal holandês, eles começaram a perceber algumas mentiras, alguns comportamentos esquisitos, coisas que eles não tinham percebido na viagem lá pra Itália. E esse desconforto, ele vai começando a incomodar, ele vai começando a aumentar até o ponto de ficar meio que insustentável. Olha, a forma com que esse filme, a forma com que essa história é contada, pra mim é muito boa, é sensacional. Porque ela começa bem devagarzinho e ela vai escalonando, ela vai aumentando e vai atingindo níveis de desconforto tão grande que ela chega num determinado momento que eu ficava presa a cada situação constrangedora. Eu queria muito saber como esse casal polido, esse casal muito educado, ia sair daquelas situações constrangedoras. Meio que como se fosse um reality show mesmo. Eu queria saber o que eles iam fazer. Ou seja, é daquele tipo de filme que a gente assiste e fica o tempo todo, porra, no lugar dele eu faria isso. Não acredito que ele fez isso aí. Eu jamais ia fazer isso, velho. Eu ia por esse outro caminho aqui. E eu acredito que seja por essa interatividade dentro da minha cabeça que esse filme me prendeu tanto até o fim. Ele realmente consegue trabalhar situações do cotidiano que, se a gente não viveu igual, a gente viveu muito parecido, e nesses momentos, instantaneamente, a gente acaba meio que se identificando. Uma hora ou outra, a gente acaba se identificando. Sem falar na direção desse filme, que é do Christian Stefftra, que pra mim é cirúrgico, vai no ponto certinho. Em muitos momentos ele conseguiu me pegar, velho, mas me pegar bonito, de tanto que ele tinha controle sobre a cena. E eu vou pegar aqui como exemplo disso que eu acabei de falar, as cenas que acontecem depois que o casal recebe o convite pra viagem. O diretor opta por fazer recortes muito rápidos da vida do protagonista, de um dos protagonistas, que é o Bjork, e ele vai mostrando que o personagem tá vivendo no automático. Só que por essa sequência, a gente quase que lê o pensamento dele e vê que ele tá pensando sempre naquela viagem, que ele tá muito ansioso por aquele encontro, até que no momento final ele acaba verbalizando, falando sobre o casal, entendeu? Sobre o convite que eles receberam. Ou seja, com muito pouco e sem dizer uma só palavra, a gente já entendeu toda a trajetória de pensamento daquele personagem. E, velho, pra você conseguir mostrar tanto, pra você conseguir dizer tanto com tão pouco, só basicamente aqui com atuação e edição, velho, você tem que ser muito bom. Você tem que saber exatamente o que você tá fazendo. Isso, somado à trilha sonora, que é de arrepiar, com os takes certos, no momento certo e nos enquadramentos perfeitos pra dar o impacto que o diretor quer passar, que o diretor quer mostrar, quer jogar na tela pra gente, fecha pra mim com chave de ouro a parte técnica perfeita desse filme, dessa obra aqui. Porém, eu tenho certeza que se você chegou até esse vídeo, se você pesquisou por esse filme e acabou caindo aqui nessa conversa, não é porque você ouviu falar que tecnicamente o filme é muito bom, não é porque você ouviu falar que as atuações são boas, que a edição é bem feita, mas sim por todo o burburinho gerado na internet com base no grau de violência que essa obra atinge, principalmente na parte final, nos últimos 15 minutos dessa obra. E foram justamente nesses 15 minutos que muita gente odiou o filme. Eu vi várias críticas da galera descascando, dizendo que ele extrapolou todos os limites, de que ele não precisava ter sido tão gráfico assim. E olha, eu tenho que concordar que são cenas muito, mas muito fortes, muito pesadas mesmo. Eu fiquei uns 2 dias pensando nele depois que assisti, principalmente porque eu tenho uma filha pequena, então isso bateu muito forte em mim. E aqui já vai um aviso, se você tem filhos, se você tem filha, esse filme vai pegar especialmente mais forte pra você, com o desenrolar, lá no finalzinho mesmo, com as coisas que acontecem. E a pergunta que fica é, será que era realmente necessário chegar nesse nível? Será que era realmente necessário fazer isso da maneira que foi feita? E aqui eu percebo que é mais ou menos aquela estratégia de falem mal, mas falem de mim, sabe? E eu tenho certeza, tá? Que esse filme ele só atingiu esse patamar
ele só ficou famoso na internet justamente por causa disso, pelo impacto, pelas escolhas que foram feitas. E eu acredito, né, eu já tô vendo até os criadores numa conversa, tipo assim, não, a gente tem essa mensagem pra passar. Então essas decisões que a gente vai tomar, apesar de afastar muita gente, elas vão fazer com que a nossa mensagem chegue a mais pessoas. E nisso, velho, a gente não pode negar. O filme ficou mundialmente famoso, não é um filme hollywoodiano, é um filme que a gente pode até dizer que é alternativo, né? E mesmo assim, ele conseguiu uma projeção muito grande justamente por causa dessas escolhas. Só que pra atingir esse nível, né, pra manter esse nível, ele precisaria de atuações muito, mas muito boas, e eu acredito que o filme também teve sucesso nesse ponto. O Morten Byrne, que faz o Bjork, tá excelente. Ele aqui faz um cara muito retraído, que tem muita coisa que quer botar pra fora, sabe? É um cara amargo, que ele meio que se sente forçado a levar muitas coisas por convenções sociais, e em alguns momentos do filme ele começa a se soltar, e ele deixa muito vivo que esse sentimento é bem genuíno. Realmente a gente acredita que ali é uma pessoa real, né? Existem muitas pessoas naquela situação. A Sidney Alcock, que faz a Louise, também tem uma interpretação sensacional. Eu acho que a interpretação dela tá até um nível acima, apesar dela ter menos tempo de tela. Os momentos de raiva, de indignação, de incômodo são muito fortes, são muito vívidos aqui. Toda vez que ela se incomodava, toda vez que ela tentava reagir, eu ia junto, eu embarcava junto com a indignação dela. O Fedja Van Helt e a Karine Smulders também fazem um casal holandês, estão muito, mas muito bem aqui. Eles conseguem trazer pra tela situações muito desconfortáveis, mas fazem isso de uma maneira tão natural que me lembrou muita gente cara de pau, velho. Eu ficava com ódio só das lembranças que esse filme me trazia, de alguns momentos que eu já vivi na minha vida, compartilhadas com pessoas extremamente desagradáveis. Claro que aqui era sempre um nível mais acima. Tudo que acontece nesse filme é um nível mais acima de desconforto, óbvio, mas ele traz muita dessa pegada do real, entendeu? Então a todo momento você vai estar interagindo, como eu disse, e você vai estar lembrando de algumas situações que você já viveu também. E tá, Vitor, qual é a mensagem desse filme? O que é que esse filme quer trazer? Você disse que era uma mensagem poderosa, que eles precisavam falar alguma coisa e que para isso precisavam gerar esse impacto, mas que mensagem é essa? Esse filme aborda muito a questão da permissividade. Sabe? Quando a gente acaba deixando com que as pessoas façam o que elas queiram só pra gente evitar confronto, a gente acaba sendo permissivo, passivo, abaixando a cabeça, só pra dizer, não, que é isso? Não, eu tô incomodado, mas aí eu vou, né, dar uma de doido, eu vou passar vista grossa, eu não quero confusão. Depois eu enrolo, não saio mais, não encontro mais. Mas aí você vai levando, né? Você vai deixando, a pessoa vai deitando e rolando e você vai ficando de boa. Então, é justamente esse ponto, essa tecla que o filme bate. O filme, ele meio que argumenta, né, o quanto esse comportamento passivo, o quanto a gente nunca levantar a cabeça, o quanto a gente nunca questionar as coisas que incomodam a gente no dia a dia, pode ser algo completamente prejudicial pra nós mesmos, entendeu? A um nível que se você manter isso por muito tempo, as consequências podem ser irreversíveis. Então ele capta a nossa atenção, começando com pequenas coisas. Por exemplo, quantas vezes você já não cedeu, vamos beber um negócio, você não tá afim de beber naquele dia, ou você não tá afim de beber um shot, uma bebida muito forte, mas você bebe porque todo mundo, que nada, você é mole, vai, tá todo mundo brincando, isso é só uma brincadeira, come isso aí, bebe isso aí, faça aquilo outro, e aí você meio que pra entrar na onda, pra não estragar a vibe dos outros, acaba estragando a sua própria vibe, porque você não tava afim de fazer aquilo. E aí, conforme a gente vai cedendo, cede uma vez, depois cede outra vez, e aí as pessoas vão se sentindo cada vez mais à vontade de incentivar a gente a tomar um outro passo, a fazer outra coisa, e vai chegar num ponto que se a gente simplesmente explodir, vai dizer assim, não quero mais, não tô afim, a pessoa vai dizer, pronto, surtou, né? Surtou do nada. E a gente sabe que não é do nada. Mas por que a gente deixou chegar nesse ponto primeiramente, né? Por que a gente não impôs limites logo no início? Por que a gente deixa com que isso vá se entranhando em nossas vidas e acabe se tornando um câncer? A ponto de muitas relações a gente acabar mantendo sem o mínimo propósito de manter, sem o mínimo benefício, né? Quantas pessoas você mantém na sua vida que não lhe trazem nenhum tipo de felicidade, que você não tem nenhum tipo de sentimento bom, né? Nem de amizade, de amor, de nada. Você já parou pra fazer essa reflexão? E, velho, tem uma cena mesmo no final, eu não vou falar pra não dar spoiler pra vocês, mas que um dos personagens perguntam, velho, mas por que vocês estão fazendo isso? A resposta, ela é tão simples, é tão direta e é tão óbvia, que foi ela que me fez ficar pensando, né, depois, por vários dias. Claro, teve toda a questão da violência gráfica e tudo mais, mas no motivo, no que motivou tudo aquilo, toda aquela cadeia de acontecimentos. E isso me marcou muito, porque justamente eu transpus essa resposta pra minha vida pessoal, de refletir, né, por que eu mantenho essas coisas na minha vida pessoal, por que eu não acabo de vez com algumas situações que me incomodam hoje. São reflexões que obviamente não resolvem os problemas de um dia para uma noite, mas você começar a pensar nisso, eu acho que é um exercício sempre muito bem-vindo. Você sempre repensar na sua
suas relações, em quem tá do seu lado, qual é a qualidade do tempo, né, que você divide com essas pessoas. Enfim, essa é uma conversa pra mais de hora que é prato cheio pra terapeuta. Mas afinal, Speak No Evil, vale a pena ver esse filme? Pra quem é esse filme? É um filme que eu recomendo pra todo mundo, não é? Como é que é? Olha, como eu disse, esse é um dos filmes mais brutais que eu já assisti. Não só esse ano, tá? Mas na minha vida inteira, sobre a questão da gente ser permissivo demais. Sobre a questão da gente ser passivo demais, né? De deixar as pessoas meio que tomarem as rédeas das nossas vidas. É um filme que eu não assistiria novamente. Ele é muito pesado e ele me pegou com força, né? Mas eu já absorvi a mensagem dele, tive uma experiência marcante, só que justamente pelo impacto que ele me deu, entendeu? Pelos sentimentos que ele trouxe à tona, é algo que pra mim já deu. É uma experiência de uma vez só. Pra você que nunca viu, eu acho que vale sim, mas vá avisado, velho, que no final ele faz o gênero terror valer a pena, tá ligado? Ele realmente faz por merecer ser classificado como terror. Até antes, né, dos 15 minutos finais, ele tava mais pro suspense, né, pra um thriller, mas, velho, do final é ladeira abaixo terrorzão mesmo, e é do pior tipo de terror. Não é terror de fantasma, de monstro, desse tipo de coisa não, meu amigo. É o terror da vida real. Mas e você, já assistiu esse filme? O que você achou? Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia sobre ele. Tô muito curioso pra saber o que você pensa, tanto do filme quanto da minha análise também. E se você achou meu trabalho relevante, não esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e de ativar o sininho pra não perder nenhuma nova análise que eu postar por aqui. Eu vou indo nessa e eu espero que você tenha uma semana maravilhosa. Valeu!